Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 61.984 dólares nesse momento, se desvalorizando 1,52%. Nesse vídeo a gente vai dar um giro por importantes fatos e dados que estão movimentando o mercado e que a gente segue monitorando na composição da nossa tese de que este mercado vai explodir e de que nós estamos em um momento pré-bull run, tá? Um momento muito decisivo para o mercado. Eu quero começar com um destaque que eu trouxe para vocês, que é esse gráfico que traz para a gente a performance do preço do Bitcoin desde o halving, tá? E essa aqui é mais uma da série... Calma, brother, você não chegou tarde para o mercado de Bitcoin e criptoativos. A gente tem aqui em cada linha o preço do Bitcoin depois de cada halving, tá? O halving se inicia aqui no ponto zero do indicador, e aí a gente tem o preço que vai, né, sendo transacionado, se valorizando, desvalorizando, e nós temos então o primeiro halving aqui nessa cor laranja, né? Esse primeiro halving aconteceu com menos de 4 anos, né? Os outros halvings levaram já um período de 4 anos, porque o primeiro halving aconteceu em um período de 2009 até 2012, né? A gente teve o primeiro halving do Bitcoin acontecendo, aí o segundo halving foi esse aqui, nessa cor vermelha, vou chamar de vermelho, depois o terceiro halving essa cor azul, o último halving nessa cor preta, certo? E o que a gente pode concluir aqui, investidores? Olha só. Primeiro ponto interessante, caras, é que a cada halving o Bitcoin fecha com um preço acima do que ele tinha no halving anterior. Esse halving aconteceu com o Bitcoin ali com um preço em algo em torno de 62 mil dólares, né? Então, esse chart traz pra gente uma perspectiva de que os investidores de longo prazo provavelmente terão uma boa possibilidade de lucros, né? Pelo menos é isso que é apontado nesse histórico. Então, quer dizer, lá em 2028, quando a gente tiver um novo halving, provavelmente o preço do Bitcoin estará acima dos 63, 62 mil dólares, né? E vocês conseguem ver aonde que está aqui o preço, a performance do preço atualmente, depois do halving de 2024? Vocês conseguem achar aqui? Tá aqui, caras, ó, bem aqui no cantinho, na cor verde, ó. Você tá vendo um risquinho aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Epoch 5, é isso aqui, né? Foi o último halving que aconteceu. Então, isso aqui dá uma visão de que, assim, tem muita coisa para acontecer nesse ciclo ainda. Nós ainda vamos ver o preço do Bitcoin escalando, formando uma nova máxima histórica. De acordo com os nossos estudos, e esses cálculos e projeções que a gente faz não é de uma maneira vã, de uma maneira ingênua. Não, a gente baseia tudo em dados históricos, comparativos, estatísticas. E eu acredito que o Bitcoin deve ultrapassar a casa dos 150 mil dólares, quem sabe até chegar a 200 mil dólares, né? E a gente ainda tá aqui no comecinho dessa história, certo? Tem muito mais por vir e muito provável também que quando a gente tiver o próximo halving do Bitcoin, todo mundo que está comprando Bitcoin nesse momento estará no lucro. Pelo menos isso é o que a história nos aponta, né? Então a gente vai seguir em frente aqui, investidores. Antes da gente entrar para esse giro de fatos e dados também muito importantes, eu convido vocês a ficarem até o final do vídeo, tá bom? Tem muita coisa interessante para a gente analisar aqui. Eu vou deixar o convite para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações para que sigam acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Passamos de 20.200 investidores acompanhando as nossas análises, quase 1.500.000 visualizações aqui no canal. O canal dobrou de tamanho nos últimos 7 meses. Agradeço a todos que têm feito parte e convido quem está chegando agora a se juntar a nós também, tá bom? E vamos então partir para esse giro com mais dados e aí a gente no final olha o gráfico como a gente sempre faz, tá? E a gente vai começar com esse indicador que mostra pra gente o Liquidation Map, né? Considerando lá as operações em aberto nos futuros de Bitcoin. E olha isso, brother. Se o Bitcoin for lá bater os 70 mil dólares, a gente tem uma margem de liquidação aqui na casa dos 9 bilhões de dólares, tá? Se o Bitcoin for buscar a casa dos, vamos ver aqui, 56.800 dólares, 3,82 bilhões de dólares serão liquidados, né? Então, do ponto de vista de liquidez, é muito mais atrativo, né, que o preço suba para se alimentar desses 9 bilhões de dólares aqui. É claro que, à medida que o preço vai liquidando uma galera, muitos vão fechando as suas posições antes de serem liquidados, né? E aí a gente acaba que pode chegar lá nos 70 mil dólares com menos de 9 bilhões de liquidação. Provavelmente é isso que deve acontecer. Mas, quando a gente olha esse mapa, a gente vê que está muito atrativo, né, para o preço subir e liquidar todo mundo aqui. E aí entra um ponto que
tem muita gente que fala isso, né? Muita gente que já investe há um tempo no mercado e a galera fala assim que o Bitcoin sempre vai contrariar o que a maioria está achando, né? Eu não concordo muito com isso, tá? Eu já vi várias situações a gente olhar o Bitcoin e falar, putz, cara, olha o que vai acabar acontecendo. E sim, acontecer. Tipo, tava todo mundo achando que ia acontecer e aconteceu. Eu já vi várias situações assim. E se essa galera que diz que a maioria sempre está errada estiver correta, é pro preço subir, tá certo? Então, vamos ver o que vai acontecer desta vez, né? Mas muita liquidez dando sopa até a região dos $70 mil, e isso realmente nos chama a atenção. E esse indicador mostra pra gente o volume diário de transferências dentro da rede do Bitcoin. E como a gente pode ver, investidores, quando a gente tem um low volume baixo de transferências diárias de Bitcoin, a gente costuma ter essas fases pré-escalada mesmo, pré-bull run, tá vendo? Ó, isso está acontecendo nessa fase do ciclo. A gente tem histórico já nesse ciclo de momentos de baixo volume, mas a gente pode ver que quando esse cenário se intensifica um pouco mais, como aqui, ó, a gente também teve a intensificação aqui, ó, nessa mesma fase do ciclo, em um mesmo momento que aqui foi um momento pré-bull run, né, a gente teve essa incidência de pouco volume. Isso aqui representa pra gente desinteresse em negociar o Bitcoin. A galera tá querendo mesmo holdar, segurar Bitcoin para poder viver o que vai acontecer quando começar a bull run, né? Aqui a gente também tem o mesmo cenário, né? Ó, quando a gente atinge esse cenário de volumes baixos de transferência, o preço se estabiliza e entra em uma escalada. É o que a gente está vendo acontecer aqui novamente. Então, mais um indicador aqui que traz para a gente uma perspectiva bullish, né? Assim como esse outro dado que mostra para a gente que os mineradores, nesse momento, estão operando em prejuízo, né, investidores? Esse aqui é basicamente um indicador que mostra um ratio, né, uma razão entre perdas e lucros dos mineradores. E a gente atingiu aqui uma margem de perdas que a gente não tem todo esse horizonte observável aqui do gráfico, tá vendo? Desde outubro de 2020, né? Então, isso aqui também é bullish, porque os mineradores se veem obrigados a segurar boa parte dos seus bitcoins para que eles possam negociar esses bitcoins quando o BTC voltar a subir, né? E em alguns estudos recentes aqui a gente viu que o preço que coloca os mineradores em lucro atualmente é acima dos $80 mil, né? Então, isso aqui, de certo modo, fecha uma torneirinha de venda ali, tá? Então é interessante a gente monitorar isso e mais um dado bullish aqui, né, caras? E olha só, entrando aqui já em uma esfera, talvez, política, né? É incrível, caras, ver que agora, nessa fase do ciclo de mercado da indústria de blockchains e criptografia, cara, a indústria está fazendo voto, os políticos estão falando de criptos. Isso é insano pra gente que há anos atrás, ninguém falava disso. Você falava de cripto pra alguém, a pessoa te achava um idiota. E agora a gente tem esse cenário. Olha só, o fundador da Uniswap disse que a indiferença do Biden com as criptos, ou com a indústria cripto, pode custar para ele as eleições. E eu mostrei para vocês em uma das últimas análises do canal que o Trump não é nada bobo, ele já está pleiteando esses votos aí e já falou que quem for a favor da indústria cripto é melhor votar no Trump, né? E, enfim, a gente sabe, investidores, que a comunidade de instituições, investidores e, enfim, pessoas envolvidas e interessadas com essa indústria, essa comunidade ainda é pequena, mas, enfim, para esses caras aqui, eu acho que qualquer grupo ou qualquer voto é válido. E, desse ponto de vista, sem dúvida nenhuma, o Joe Biden tá comendo bola, né? E aí a gente segue aqui, olha só, agora a gente vai falar um pouquinho da dinâmica dos ETFs, que tá ficando interessante novamente, investidores. Os ETFs viram o maior inflow desde 6 de maio, tá? À medida que os outflows, né, a saída de capital do GBTC parou de novo, né? E aí a gente tem aqui esse painelzinho que traz pra gente essa dinâmica, né? A gente viu que ontem mesmo, dia 13, a gente não teve vendas do GBTC, ou seja, essa torneirinha de venda aqui também tá quase fechada já. A gente também observa aqui que desde o dia 2 de maio, olha só, a gente não tem outflows nos principais ETFs, tá? A gente se preocupa mais, todos são importantes, mas o IBIT, o FBTC e o BITB são os maiores, então a gente fica atento, porque olha, eles não estão vendendo
cotas de Bitcoin, tá vendo, investidores? Eles não estão vendendo. Vocês acham que os clientes não estão vendendo? Claro que estão. Só que BlackRock, Fidelity, eles não são bobos, eles não vão vender esses Bitcoins agora para ter que recomprar ali na frente mais caro. Eles sabem do que vai rolar, né? Então, por mais que, de repente, lá na conta do ETF possam haver solicitações que teoricamente poderiam fazer com que eles tivessem que vender Bitcoin, eles não estão vendendo, eles estão segurando, né? E ontem a gente teve, então, o maior inflow, né? O maior balanço positivo desde aquele 6 de maio, né? Então, essa dinâmica segue ainda muito interessante, tá? Apesar de ter havido aí esse arrefecimento. E, olha só, essa telinha aqui, é o terminal da Bloomberg, né? Isso aqui. Mostra pra gente as instituições que estão se expondo a Bitcoin através dos ETFs, né? A gente tem essa Bracebridge Capital, que tem uma cota de 262 milhões de dólares no ARKB, no ETF da ARK Invest. E essa lista aqui é grande, a gente só tem aqui 10, mas essa lista é grande e essas instituições, que no caso são gestoras de capital, independent advisors, né, tipo assessores independentes, agrupamentos de assessores independentes. Essa lista, ela é grande e ela só cresce, caras. Já vou mostrar para vocês aqui na sequência um dado interessante, que, bom, isso aqui é o impacto, né, das instituições financeiras comprando Bitcoin através dos ETFs de BTC à vista, e o impacto que isso teve lá no Realized Cap do Bitcoin. E tem gente achando que o Bitcoin vai derreter, que tá fácil. Pode acontecer? Até pode, mas em alguns momentos, alguns cenários se tornam muito difíceis. Está muito difícil do Bitcoin derreter dessa forma. Por quê? Porque muita gente que tem muita bala na agulha está interessada no preço do Bitcoin. Não fique comparando o momento atual com o momento de bear market, brother. O momento é outro. O momento é de ascensão, é de crescimento, é de expansão. A gente está vivendo aquele momento de desalavancagem com a indústria encolhendo, e às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo aqui certos tipos de análise que não cabe, entendeu? Não tá fácil do preço do Bitcoin derreter, porque tem muita gente grande interessada nos preços do Bitcoin ali, acima dos 60 mil dólares, acima dos 55 mil dólares. E aí, essas análises que projetam o Bitcoin abaixo de 50 mil dólares, isso é insanidade. Na moral, o cara acha que não tá fazendo uma leitura completa do mercado para tá falando uma coisa dessa e não conhece o Bitcoin, não conhece o mercado. Porque quem conhece essa indústria tá vendo força no mercado, tá vendo a força do Bitcoin nesse momento, tá? E, bom, eu falei que essa questão aí das instituições se expondo através dos ETFs vai continuar se intensificando, e amanhã a gente tem a gente vai ter um retorno da SEC em relação a 13 pedidos de instituições que querem se expor aos ETFs de Bitcoin, tá? E o prazo da SEC para dar esse retorno vence amanhã. Provavelmente esses pedidos serão aprovados, e aí a gente tem cada vez mais gestoras, cada vez mais assessores independentes tendo a possibilidade de oferecer essa oportunidade de investimento para os seus clientes, né? Oferecer aos seus clientes a oportunidade de se expor em Bitcoin através dos ETFs. E existem casos assim, investidores, que tem, por exemplo, fundos, gestoras, que nem precisam pedir para a SEC nada. Ele, em função lá da classificação do fundo, ele começa a comprar as cotas de ETF para os seus clientes, e ele só avisa a SEC. Ele olha para a SEC e fala: eu comprei, beleza? Tá aqui, eu comprei porque esses clientes aqui quiseram se expor. E aí existe um outro agrupamento de assessores independentes, fundos e etc., que não, esses têm que avisar a SEC antes de comprar. Antes de começar a comprar as cotas dos ETFs, que é o caso desses 13 caras aqui. E como a gente pode ver, a gente vai ter essas rodadas aí de liberação, né, para que instituições possam ofertar os ETFs para os seus clientes durante todo o ano, né? Isso aqui é cada vez mais adoção, cada vez mais demanda para o Bitcoin. Vocês estão entendendo a leitura final? É cada vez mais gente querendo comprar um ativo escasso. Esse que é o ponto, né? Enfim, bullish. Isso também é muito bullish, né? E, olha só, às 11, agora, daqui a pouquinho se já não estiver rolando, na hora que você estiver assistindo o vídeo, o Jerome Powell vai falar novamente sobre as dinâmicas de política monetária dos Estados Unidos. Eu já não estou mais, assim, dando tanto destaque
dando tanto destaque para as falas desse senhor, porque ultimamente não tem acontecido nada que faça com que ele venha e fale algo realmente relevante pra gente, né? O discurso dele tem sido muito, tipo, água com salsicha ultimamente, né? Mas se ele vai falar, vamos ver se dessa vez ele fala alguma coisa importante. Para nós aqui no Brasil vai ser por volta das 11 da manhã. Se tiver alguma volatilidade forte no preço aí, pode ter certeza que foi por conta disso. Se não, foi mais um discurso água com salsicha. E aí, entrando aqui em uma dinâmica de gráficos, pra gente fechar a análise, olha só. Esse estudo do Titan of Crypto também, na verdade, ele também está enxergando aqui um triângulo de baixa, né? Um triângulo de baixa com um desvio para baixo, assim como a gente teve nessa oportunidade aqui, né? Uma reta de suporte horizontal, tá vendo? Assim como a gente teve aqui, uma reta horizontal de suporte, uma reta horizontal de suporte com um desvio, né? Para baixo. A mesma coisa aconteceu aqui, tá vendo? Uma reta de suporte com um desvio para baixo. A mesma coisa aqui também, uma reta de suporte com um desvio para baixo. Só que nessas oportunidades o preço rompeu para cima, né? Isso aqui é um triângulo de baixa se formou e ele não entregou o resultado que na estatística ele mais entrega, que é a queda. O preço do Bitcoin rompeu para cima. Aqui a gente teve um padrão megafone que também rompeu para cima. E aqui agora a gente tem novamente esse triângulo de baixa, né? Eu acho que não vai ser fácil não para esse triângulo ser rompido para baixo. Então também penso que a gente pode ter mais uma vez aqui na estatística, a estatística meio que assim falhando, né? Vamos assim. Quer dizer, a estatística não falha, mas a gente pode ter aqui um cenário em que a probabilidade maior apontada pela estatística pode não se concretizar. Para isso, o Bitcoin só precisa, não tá difícil não, tá? O Bitcoin só precisa romper para cima esse topinho aqui, tá? O topinho mais importante no curto prazo para o Bitcoin, eu tô falando de curto prazo, isso aqui muda muito rapidamente, mas é esse topo dos $65.500 aqui, tá? Se de repente o preço faz isso aqui, aí a gente já começa a desconfigurar isso que pra mim é um triângulo de baixa até o momento, tá? E se vocês viram aqui que não é só eu que tô enxergando isso. E por que eu vejo um triângulo de baixa e não uma cunha? Tem gente falando de cunha, né? Da falling wedge. E eu acabo interpretando isso como uma reta. Eu acho que aqui a gente tem uma reta de suporte horizontal, porque se a gente pra gente olhar e enxergar uma cunha aqui, a gente precisa forçar bastante, certo? Olha só. Isso aqui seria então uma cunha, uma falling wedge que na estatística tende a romper para cima. Porém, eu faço algumas considerações aqui para olhar para isso como uma falling wedge, porque primeiro a gente tem só 3 toques aqui, tá? Qualquer reta na análise gráfica precisa ter 3 toques. Isso é básico, isso é tipo matéria de segunda série. Se não tem 3 toques, ainda não é uma reta. E veja que para a gente configurar essa reta, a gente tem esse ponto aqui, né, que eu estou considerando um único toque nesses 2 eventos aqui, e aqui a gente está forçando bastante, tá vendo? A gente precisa forçar muito aqui, ó. A reta está passando por dentro do corpo real do candle no diário, tá? Então nós temos 3 toques apenas e forçando muito. E eu sou um cara que para olhar as retas, eu procuro observar os pontos onde há a maior incidência de toques, certo? E onde tem o maior número de toques aqui, tá aqui, ó, nos $60.000, ó. Temos, ó, 1, 2, 3, 4, vou contar isso aqui como 5, 6 com todo esse desvio, com esse false breakout, 7, tá vendo aqui? Olha quantos toques a gente tem aqui. Então, eu não consigo ver aqui uma cunha de alta, uma falling wedge, né, que rompe para cima. Eu vejo que a gente tem muito mais toques na horizontal, certo? 7 toques na horizontal contra 3 toques ali. Então, vamos ver o que acontece, mas eu sei, eu tô achando também que isso aqui tem grandes chances de romper para cima e, como eu tô falando, não entregar o resultado que normalmente os triângulos de baixa entregam, né? Mas, se esse resultado for entregue, o Bitcoin deve então ir buscar lá a casa dos $50.000, tá? Se o resultado do triângulo realmente se concretizar. Mas, investidores, é preciso ter a compreensão de que o Bitcoin está muito forte acima dos $60.000, tá? Eu não sei não se ele vai romper isso para baixo, tá? Pode acontecer? Claro que pode, mas é necessário fazer uma leitura de que o Bitcoin está muito forte, o volume financeiro está caindo aqui, tá? A gente não está vendo um grande volume de negociações nessa fase corretiva do BTC. Então, assim, é muito importante ter atenção com todos esses fatores na nossa leitura aqui do preço no curto prazo, tá? E eu posso estar errado, não tem problema nenhum, eu não tenho compromisso nenhum. Quando eu erro... Cara, eu acho que a pessoa que erra e acerta e fala, porra, viajei, errei, não vi isso, comi bola, desculpa aí. Eu acho essa pessoa muito mais interessante do que aquela pessoa chata pra caralho que só acerta. Ela quer ser o certinho da vez. Ela só fala aquilo que tá correto. Esse tipo de pessoa é muito pouco interessante. Pessoas
que erram e acertam, pelo menos pra mim, são muito mais interessantes, por isso que eu não tenho problema nenhum em errar, acertar. Quando eu acerto, pô, beleza, quando eu erro eu peço desculpa, e assim a gente segue. Mas pra mim, o Bitcoin tá muito, muito forte nessa fase do ciclo, e independente se de repente ele vai buscar 50 mil dólares, eu é que não vou vender Bitcoin, se é louco? É louco é quem tá vendendo pra fazer o preço chegar lá nos 50k, se isso acontecer, tá bom? Então, essa é a minha análise, a gente traz mais conteúdo sobre o Bitcoin aqui no canal, provavelmente amanhã. Hoje, no período da tarde, eu trago uma análise só com as principais altcoins do mercado, uma análise gráfica das principais altcoins do mercado, com as nossas projeções, certo? Então fica ligado aí que à tarde tem um vídeo novo aqui. Você que chegou aqui pela primeira vez, se inscreve aí para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Um forte abraço a todos, deixem o like para fortalecer o canal. Até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.